Por que se diz que vivenciar a morte em outros planetas é uma sensação tão emocionante? Imagine entrar no abismo de Júpiter. Você seria instantaneamente despedaçado por uma tempestade gigante. Sob o calor escaldante de Vênus, você seria reduzido a cinzas em segundos. Nas terras áridas de Marte, você sufocaria por falta de oxigênio, perdendo gradualmente a consciência. Nas tempestades de frio extremo de Netuno, você se transformaria em cristais de gelo em apenas alguns segundos. Tal morte é tudo menos comum. Agora, deixe-me levá-lo a uma jornada pelos 8 planetas do Sistema Solar, para experimentar esses passeios planetários extremos e fatais que você nunca experimentou antes. Sinta os desafios mortais que eles trazem para você. Começamos com Mercúrio. Estando no lado de Mercúrio voltado para o Sol, você sentiria imediatamente uma onda de calor inescapável. A temperatura chega a 427 graus Celsius, o suficiente para derreter chumbo. Sem uma atmosfera para bloqueá-la, a radiação do Sol atinge diretamente o solo, dando-lhe uma exposição quase fatal. Não há ar para respirar, e até mesmo o calor não pode ser transferido como na Terra. Sua pele seria instantaneamente queimada pelos raios ultravioleta, seguida por uma dor tão intensa que o faria perder a razão. Então sua pele começaria a formar bolhas, e a umidade em seus olhos, língua e até mesmo em sua pele evaporaria rapidamente. É como estar exposto a um vácuo, sem ar, e nada para mitigar este calor extremo. Sua sombra seria claramente visível no chão, mas o céu permaneceria escuro como breu, porque não há ar para espalhar a luz solar. Você quase não teria tempo para se adaptar, porque a alta temperatura e a falta de oxigênio o derrubariam rapidamente. Em segundos, o isolamento do seu traje espacial não conseguiria resistir a esta onda de calor, e o sistema de refrigeração falharia imediatamente. Ao seu redor, há rochas cinzentas e crateras, aquecidas pelo Sol, parecendo uma fornalha em chamas. Embora a gravidade de Mercúrio seja de apenas 38% da Terra, fazendo você se sentir leve, o calor quase insuportável o faria se sentir tão pesado que mal conseguiria se mover. Em segundos a respiração se tornaria extremamente difícil, e sua visão começaria a ficar turva. Você nem conseguiria ofegar por ar porque não há absolutamente nenhum ar. Seu cérebro começaria a ficar sem oxigênio e em menos de 10 segundos, você perderia completamente a consciência devido à asfixia e queimaduras. No entanto, se você estivesse no lado escuro de Mercúrio, a situação seria completamente diferente. Aqui, sem o cozimento do Sol, a temperatura despencaria para menos 179 graus Celsius. Essa diferença de temperatura extrema forma um contraste completo com o ambiente escaldante do lado voltado para o Sol. É tão frio que é completamente insuperável. Em seguida vamos para Vênus. O ambiente aqui é frequentemente descrito como o mais próximo do inferno. A atmosfera de Vênus é extremamente densa, com uma pressão superficial 92 vezes maior que a da Terra. Isso equivale a mergulhar quase 1 milha de profundidade no oceano na Terra. Ainda mais aterrorizante, o ar é preenchido com uma mistura tóxica de dióxido de carbono e ácido sulfúrico. A temperatura da superfície chega a 467 graus Celsius, o suficiente para derreter chumbo e zinco. Paradoxalmente, embora Vênus esteja mais longe do Sol do que Mercúrio, é ainda mais quente que Mercúrio. Estando em Vênus, as primeiras coisas que você enfrentaria seriam a alta temperatura fatal e a imensa pressão. A luz do Sol, filtrada através das nuvens espessas, torna-se um brilho laranja sinistro. Você pode ver uma paisagem rochosa e árida, mas logo seria engolido pela névoa espessa. O ar é preenchido com dióxido de carbono e nitrogênio, sem absolutamente nenhum oxigênio, e é extremamente tóxico. A primeira lição após o pouso seria uma tortura sem precedentes. A imensa pressão esmagaria instantaneamente seu corpo, como se estivesse sendo espremido por um submarino de águas profundas. O ar em seus pulmões e seios nasais seria forçado a se comprimir. Sua pele seria rapidamente queimada pelo calor extremo, a umidade evaporaria, e seus órgãos começariam a falhar. Ainda mais aterrorizante, o ar de Vênus contém gotículas de ácido sulfúrico, mas, estranhamente, você não se molharia com a chuva ácida porque essas gotículas de ácido evaporariam antes de atingi-lo.
Esse fenômeno é chamado de virga. No entanto, isso não lhe traria nenhum conforto, a temperatura ambiente é insuportavelmente alta. Os metais brilhariam em um vermelho escuro neste calor, a viseira do seu capacete amoleceria e derreteria rapidamente. A pele exposta seria instantaneamente paralisada. Você seria pressionado, incapaz de se mover. Seus joelhos se dobrariam, seu corpo seria comprimido e seus ossos se quebrariam sob a forte pressão. Seria como se um elefante estivesse em pé sobre cada centímetro do seu corpo. As substâncias tóxicas no ar queimariam seus pulmões por dentro. Em menos de um segundo, você perderia a consciência por falta de oxigênio. Se seu corpo milagrosamente permanecesse intacto, ele ainda seria dissolvido e incinerado no ambiente de alta temperatura, alta pressão e ácido de Vênus. O ambiente de Vênus destrói completamente todos os vestígios da existência humana. Voando pela Terra, este oásis azul, chegamos a Marte. Este planeta vermelho, embora pareça mais atraente que Vênus, guarda um fim silencioso e fatal para um ser humano desprotegido. A atmosfera de Marte é muito fina, apenas 1% da Terra, composta principalmente de dióxido de carbono, quase um vácuo, quase não há oxigênio para respirar aqui. A pressão atmosférica espantosamente baixa faria com que a água líquida fervesse e evaporasse instantaneamente. A temperatura também é extremamente fria, com uma média de cerca de 60 graus Celsius negativos. Durante o dia pode subir para 20 graus Celsius, mas à noite a temperatura despenca para 140 graus Celsius negativos. Se você estivesse nas areias vermelhas de Marte sem um traje espacial, sua primeira reação seria ao céu nebuloso e avermelhado. O horizonte distante é coberto por uma camada de poeira vermelha. Devido ao ar rarefeito, embora Marte tenha vento, você não ouviria nenhum som. Mas não demoraria muito para a verdadeira crise chegar, você não conseguiria respirar. Quando abrisse a boca para tentar respirar, não obteria nada. Como a pressão atmosférica é muito baixa, a umidade em sua língua e em seus pulmões começaria a ferver rapidamente. Um som sibilante, frio mas indolor, viria de dentro do seu corpo. Sua pele ficaria tensa. Embora não explodisse imediatamente, o líquido em seu sangue começaria a formar bolhas. Em menos de 10 segundos, os sintomas de privação de oxigênio apareceriam rapidamente. Em seguida você teria apenas cerca de 15 a 20 segundos de consciência. Ao mesmo tempo, seu corpo começaria a perder calor. O ar em Marte é muito rarefeito para conduzir calor de forma eficaz, mas como a umidade em seus olhos e pulmões evapora rapidamente, produziria um forte efeito de resfriamento. A pele exposta sentiria rapidamente o ataque do frio extremo, sua visão começaria a ficar turva e cada vez mais escura à medida que seu cérebro fosse privado de oxigênio. Você poderia sentir um leve formigamento, a sensação de vasos sanguíneos se rompendo sob a diferença de pressão. Ou poderia sentir um leve gosto de ferrugem na boca, o sabor trazido pela ruptura de capilares. Após cerca de 30 segundos, você perderia a consciência devido à grave privação de oxigênio. Alguns segundos depois, você morreria silenciosamente. A baixa pressão e o frio extremo de Marte fariam seu corpo sublimar. Seu sangue começaria a ferver, e a temperatura do seu corpo cairia drasticamente. O deserto congelado de Marte mumificaria seus restos, preservando-os completamente. O resultado final da morte em Marte é a asfixia e a ebulição dos fluidos corporais. No entanto, em comparação com ser queimado vivo, essa forma de morrer poderia ser quase chamada de pacífica. Talvez em tempos antigos, Marte fosse adequado para a vida, mas agora, para qualquer um despreparado, é apenas um deserto de morte, onde até a respiração mais simples traz um tormento insuportável. Agora, vamos para o sistema solar exterior. Você pode perguntar como é pousar em um gigante gasoso. Cair em Júpiter é como cair em um abismo planetário. Júpiter não tem uma superfície sólida. Do espaço, sua superfície é apenas o topo de nuvens em camadas. Entrando na atmosfera de Júpiter, você cairia instantaneamente em um mundo de tempestades violentas e pressão extrema. No início, a atmosfera superior de Júpiter parece amena. Faixas laranjas, brancas e vermelhas flutuam lentamente abaixo de você. Na luz fraca do Sol, você pode experimentar um breve momento de queda livre. No entanto, isso não dura muito.
A gravidade de Júpiter é mais de 5 vezes a da Terra. Ela o puxará para baixo a uma velocidade cada vez maior. Você começaria a sentir a mudança no ar circundante, ele se encheria gradualmente de hidrogênio e hélio. Em seguida, você encontraria ventos inimagináveis. Correntes de jato com velocidades de até 644 km por hora varrem as nuvens. O vento violento o jogaria em todas as direções. Sistemas de tempestades enormes e intrincados o cercariam. Essas tempestades são grandes o suficiente para engolir a Terra. Elas se avultam na atmosfera espessa. Talvez você estivesse caindo diretamente em direção à grande mancha vermelha de Júpiter, uma supertempestade que dura séculos, circulando o centro do planeta. Neste ambiente escuro, raios de repente cruzam o céu. Os raios de Júpiter são 3 vezes mais fortes que os da Terra. Em um breve momento, eles iluminam o céu nublado, e o trovão é abafado pelo rugido ensurdecedor de ventos fortes e correntes violentas. Você continua a cair, e a pressão aumenta implacavelmente. A uma profundidade de cerca de 48 km, a pressão já é várias vezes a da Terra. Mais fundo ainda, a pressão aumenta para dezenas de vezes a da Terra, e a temperatura também começa a subir acentuadamente, de 101 graus Celsius negativos nas nuvens superiores, para temperaturas que excedem em muito o ponto de ebulição. À medida que você cai, seu corpo, sob o duplo ataque de pressão e calor, sentiria uma compressão insuportável. O ar se tornaria tão espesso quanto a água. Nele você não seria mais como um paraquedista, mas como um mergulhador de águas profundas. A 10 a 20 atmosferas de pressão, seu corpo começaria a ser comprimido. Seus pulmões colapsariam, cavidades como seus seios nasais e ouvidos internos se romperiam devido à imensa pressão. À medida que o gás se torna mais denso, seu corpo seria cada vez mais comprimido. Finalmente, tudo se tornaria escuridão, a luz do sol não pode penetrar tão fundo. A única luz vem de flashes ocasionais de raios e do brilho fraco de descargas elétricas distantes. Seus ossos começariam a se quebrar sob centenas de atmosferas de pressão. A imensa força das tempestades rasgaria constantemente seu corpo. Finalmente, a combinação de pressão, calor e estresse mecânico o vaporizaria. Suas moléculas teriam se fundido há muito tempo na vasta atmosfera de Júpiter. Muito antes de você atingir qualquer superfície, você já teria desaparecido. Pense nisso, até mesmo os robôs mal conseguem sobreviver em Júpiter. Como um ser humano poderia? A sonda Galileu entrou uma vez na atmosfera de Júpiter, mas foi rapidamente destruída pela pressão e pelo calor extremos de lá. Para um ser humano não haveria outro destino senão ser completamente desintegrado no ventre do maior planeta do Sistema Solar. Nossa jornada continua, para o irmão mais novo de Júpiter, Saturno. Ao se aproximar de Saturno, você não pode deixar de ser cativado por seus magníficos anéis. Inúmeras partículas de gelo brilham à luz do Sol, formando uma ampla estrutura em faixas ao redor do planeta. A visão é de tirar o fôlego. Mas sob este belo exterior, esconde-se um perigo mortal. Saturno está longe do Sol. Entrando neste planeta, você descobriria que é um mundo extremamente frio. A temperatura no topo das nuvens é tão baixa quanto 178 graus Celsius negativos. Se você entrasse na atmosfera de Saturno, seu destino seria semelhante ao de Júpiter. Você acabaria sendo esmagado em pedaços pela névoa fria e densa de hidrogênio e hélio. No entanto, o espaço ao redor de Saturno é igualmente implacável, quase tanto quanto o próprio planeta. Os anéis de Saturno são compostos por fragmentos de gelo de água, que variam de partículas minúsculas a rochas de vários metros de diâmetro. Esses fragmentos correm ao redor do planeta a dezenas de milhares de quilômetros por hora. Para você desprotegido, isso é como enfrentar uma tempestade de balas e projéteis de canhão de alta velocidade. O gelo e as rochas nos anéis brilham, cruzando o ar em velocidades extremas. Inicialmente, as menores partículas de gelo atingiriam seu traje espacial como flocos de neve escaldantes. Em seguida, fragmentos maiores, do tamanho de seixos, impactariam com força explosiva, perfurando instantaneamente seu corpo. Mais fragmentos se seguiriam, gelo e rochas chovendo sobre você como uma tempestade. Fragmentos do tamanho de um punho poderiam arrancar seus membros, enquanto rochas enormes poderiam explodi-lo em pedaços.
em segundos, seu corpo estaria crivado de buracos. O sangue, exposto ao espaço, ferveria e congelaria simultaneamente, espalhando-se entre os anéis, transformando-se instantaneamente em cristais de gelo cintilantes e vermelho escuros. Tudo aconteceria em um silêncio sinistro, pois o som não pode viajar no vácuo. Seus restos continuariam a orbitar com as partículas de gelo nos anéis, tornando-se eventualmente parte deles, perdidos para sempre neste espaço frio e implacável. O sétimo planeta, Urano, é frequentemente chamado de gigante de gelo, e por um bom motivo. Ele tem a atmosfera mais fria do Sistema Solar, com temperaturas tão baixas quanto 49 Kelvin, quase o zero absoluto. Aqui, um ser humano desprotegido seria congelado quase instantaneamente. A atmosfera de Urano não tem oxigênio. É composta principalmente de hidrogênio e hélio, com vestígios de metano, o que dá ao planeta sua cor azul esverdeada. Além disso, as nuvens de Urano também podem conter amônia e sulfeto de hidrogênio. Esses gases são extremamente tóxicos. Embora a pressão no topo das nuvens de Urano não seja tão mortal quanto a de Júpiter ou Saturno, à medida que você desce, a pressão acabará por exceder a da Terra. No entanto, esses problemas de pressão seriam irrelevantes para você porque você já estaria morto há muito tempo. Os maiores assassinos em Urano são o frio extremo, os gases tóxicos e os ventos violentos. Sim, Urano tem clima. As velocidades do vento em algumas regiões podem chegar a 900 km por hora. Imagine como seria um furacão congelado feito de gás tóxico. Ao entrar na atmosfera superior de Urano, a luz do Sol é quase invisível. O Sol é apenas um pequeno ponto de luz distante. Você está envolto em um brilho azul pálido. A temperatura cai rapidamente. A umidade em seus olhos, nariz e boca começaria a congelar imediatamente. Uma fina camada de geada se formaria rapidamente no interior da viseira do seu capacete. Inalar uma lufada de ar do planeta seria quase instantaneamente fatal. Seu corpo começaria a convulsionar por falta de oxigênio e envenenamento. Em poucos segundos você perderia a consciência. Se você milagrosamente resistisse por mais um momento, o frio cortante penetraria rapidamente em seu corpo, trazendo uma dor insuportável. Em menos de um minuto, você estaria morto. Seu corpo continuaria a cair até que a pressão crescente o esmagasse em inúmeros fragmentos congelados. O ambiente extremo de Urano o engoliria em um instante, sem deixar vestígios. Imagine seu corpo sendo revivido, pronto para outra descida. Desta vez, chegamos à beira do Sistema Solar, Netuno. Este belo gigante azul tem o clima mais violento do Sistema Solar. A atmosfera é extremamente fria, com temperaturas apenas ligeiramente mais altas que as de Urano. A temperatura no topo das nuvens é de apenas cerca de 55 Kelvin. As velocidades do vento chegam a 2.100 km por hora, tornando-os os ventos sustentados mais rápidos do Sistema Solar. Para qualquer ser humano desprotegido, o que o espera aqui é uma morte rápida, brutal e desorientadora. Longe do Sol, quase não há luz. O mundo inteiro está envolto em um brilho eterno e fraco, quase escuridão completa. Ao entrar na atmosfera superior de Netuno, você pode vislumbrar alguns sistemas de tempestades gigantes, como a grande mancha escura observada uma vez pela Voyager 2. Assim que você entra, é engolido por uma tempestade aterrorizante, o ar rarefeito superior rapidamente se torna denso, a tempestade supersônica o atinge com força total. A velocidade do vento excede a velocidade do som, o próprio ar se torna uma arma de jateamento de areia, minúsculas partículas de metano congeladas se tornam projéteis afiados, rasgando tudo. Você é como uma boneca de pano, jogada pela força da tempestade. No giro incessante, você perde todo o senso de direção, completamente incapaz de se controlar. O frio perfura impiedosamente sua pele, mas o trauma do vento pode ser mais aterrorizante do que o frio. Na atmosfera superior de Netuno, embora a pressão não seja imediatamente fatal, você pode durar alguns segundos a mais do que em Júpiter. Mas o ambiente brutal acaba rapidamente com tudo. Em poucos segundos, qualquer proteção seria destruída. A pele exposta seria exposta ao ar frio e supersônico. Sua pele seria rasgada, e sua carne seria raspada até o osso pelos cristais de metano congelados.
Por fim, seus restos seriam desintegrados nas tempestades intermináveis de Netuno, desaparecendo completamente neste deserto. Após uma longa jornada pelo sistema solar, tendo experimentado inúmeros ambientes fatais, finalmente retornamos ao único lugar que nos acolhe, a Terra. Em comparação com os ambientes mortais e extremos dos outros planetas, a Terra de repente se torna um refúgio gentil. Sim, a Terra é o habitat perfeito para a vida humana. A atmosfera aqui fornece a pressão ideal, uma mistura perfeita de oxigênio e nitrogênio, e temperaturas e climas adequados. Temos água líquida que não ferve instantaneamente e uma camada de ozônio que nos protege da radiação do Sol. A temperatura está, na maior parte do tempo, dentro de uma faixa que os humanos podem tolerar. De pé na superfície da Terra, banhado pela luz do sol quente sob um céu azul, você pode respirar fundo e aproveitar cada momento de paz e tranquilidade. Vale a pena notar que, neste experimento mental, a morte em cada planeta que visitamos foi quase instantânea. No entanto, na Terra, a vida não apenas sobrevive, mas prospera. Este contraste é ao mesmo tempo impressionante e humilde.